a grande lição da sua vida, amiga linda? Todo e qualquer homem é substituível. Lição número 2. Você é a pessoa mais importante na sua vida. A coisa mais linda que há, é a união de mulheres que verdadeiramente se interessam por mulheres. Então, amiga linda, se uma informação chegar até você, para escutar, para ouvir, analisa. Não feche os seus olhos, não. Sabe por quê? Porque pode servir de um alerta para você extremamente importante. E agora eu vou te contar o que aconteceu. Eu estava aqui em casa trabalhando, quando chega no meu direct uma mensagem com o seguinte print. A Fernanda, como um verdadeiro mulherão da porra, ela já respondeu para ele se posicionando. E assim que ela respondeu, ela correu e fez um print da tela. E assim que a Fernanda respondeu, ele respondeu de novo. E é aí que a história toda começa a ficar o mais esdrúxula possível. Amiga, assiste tudo até o fim, que eu vou fazer você entender por que eu tomei a atitude que eu tomei e como é que eu descobri tudo que estava por trás de todo o engodo. Porque assim, ó, isso que você acabou de ver não é nada perto de tudo que você vai ver acontecer aqui. Soy el fuego que... E perceba, amiga, que rapidamente ele já apagou as 4 primeiras mensagens. Por isso que é importante você fazer um print na hora e, se possível, fazer uma gravação da tela do seu celular, incluindo o número de telefone do homem, que é para quê? Para que não haja dúvidas de um possível Photoshop. Agora, prestem atenção na historinha chinelo que ele inventou. Porque assim, ó, que é amigo, vai tentar saber qual é que é a da mulher que ele ainda gosta e que separou dele, fazendo com que o amigo dê em cima dele. Não, gente, assim, é muita falta de inteligência. Ter inventado aquela história não é coisa de gente inteligente. Mas o pior de tudo, a Fernanda é uma brasileira que mora em Vegas, que é uma seguidora minha e que é uma aluna minha e que comprou neste mês o curso. Vai vendo. O bicho não pensa, né? É puta que pariu. Vai ser... Assim, nem pra ser filha da puta consegue ser inteligente. Agora eu vou mostrar pra vocês o que é que uma mulher inteligente faz numa hora dessas. Primeiro de tudo, amiga, eu não me encolho. Eu confronto e eu vou na lata e vou atrás da verdade. Eu vejo muita mulher aí que faz vistas grossas ou que fica se perguntando se deve ou não falar com o homem, de que forma vai falar, e tem mulher que deixa até mesmo para trás. Amiga, esses dias uma aluna minha pegou o marido dela no Tinder, com perfil no Tinder, e estava sem coragem de chegar para ele e disse: olha aqui, ó, o que está acontecendo, o que é isso? E, amiga, quando eu confronto ele, acontece o pior de tudo. Porque ele diz que ele tem provas de que realmente foi o amigo dele e ele me envia o print da conversa entre ele e o Leandro, onde o Leandro assume a culpa de ele ter pego o celular dele e ter enviado a mensagem para Fernanda. Soy el fuego que...
Eu sei, gente, chega a dar preguiça. Mas assim, vamos seguir aqui no barco, que a história é mais longa ainda. E aí vocês vão conseguir pegar o pior do mau caratismo. Porque assim, ó, o que aconteceu até agora é nada, nada. Aí ele vem aqui pra casa e fica 3 horas olhando no meu olho, jurando que não foi ele e me contando história em cima de história, tentando remendar. O que eu fiz? Me mostra a mensagem aí entre você e o seu amigo. Quando ele me mostrou a mensagem entre ele e o amigo dele, eu peguei o celular da mão dele, cliquei em cima da mensagem para ver qual era aquele telefone e ainda peguei o meu celular e fiz uma foto, porque eu sou dessa, eu sou desaforada mesmo, não vem contar a história pra cima de mim. Fiz uma foto. E ainda disse pra ele assim, esse telefone aqui não é do Leandro. E obviamente já disse, acesse aí as mensagens do direct do teu Instagram que eu quero ler. E amiga, deixa eu te dizer o seguinte, quando você precisa descobrir uma verdade sem que você fique com o mínimo de dúvida possível, você precisa fazer perguntas para a pessoa e deixar a pessoa falar o máximo que der. Eis que em um determinado momento, quando eu confronto ele que aquele número não é do Leandro, ele me diz, mas esse é o único número com o qual eu falei com ele, eu desconheço outro número. Falou isso. E isso, amiga, a gente conversando nessas 3 horas, tá? E ele me argumentando. Mas amor, olha só, você tem que ver que eu faço tudo pra te agradar. Tu tem que ver que se eu fosse um cara burro, eu teria mandado uma mensagem pra ela, mas eu não sou um cara burro. É uma brasileira em Vegas, é óbvio que podia acontecer dela te conhecer. E ele argumentando. Chegou a hora dele trabalhar, ele teve que sair, e eu falei, tá bom, amor, tudo bem então. Que bom que a gente tá esclarecendo toda essa história. E ele falou assim, eu volto do trabalho e eu venho pra cá, e aí a gente dorme junto. Beleza. Enquanto ele foi trabalhar, quando ele virou as costas, eu peguei o celular e falei, Nanda, o negócio é o seguinte, eu preciso do celular do Leandro na minha mão hoje, porque eu tenho que tirar essa dúvida não vai ficar dentro de mim. O negócio é o seguinte, ele falou que ele nunca trocou nenhuma outra mensagem com o Leandro, senão daquele celular fake, aonde ele criou aquela mensagem lá. Então assim, se eu tiver o celular do Leandro na minha mão, e o Leandro tiver trocas de mensagem com ele naquele final 0081, não tem mais nem o que argumentar. Dito e feito, fui pra casa da Fernanda, a Fernanda chamou o ex dele, peguei o celular dele na mão e aí tava lá. Toda a conversa dos dois, da vida inteira, e no final o Leandro cobrando pra ele, dele, por que ele havia mandado uma mensagem pra Fernanda e o meu ex bloqueando ele para não conversar com ele. Tipo assim, não tinha mais dúvidas. E não só isso. Aquele celular fake, aonde ele criou a conversa com o amigo dele para provar que não, tinha sido amigo dele, foi um celular que entrou uma única vez na vida no WhatsApp e que não entrou mais depois das 3 horas e 31 minutos. Ou seja, amiga linda, aquilo lá foi usado apenas para criar aquela mensagem. A questão é o seguinte, é uma malandragem, é uma pilantragem, é um cara vagabundo, é um babaca. O buraco é muito mais embaixo. Eu quero que vocês comecem a entender e fazer as análises da mesma forma como eu analiso. Agora é que vem a parte da análise para você entender tudo. Inclusive, amiga, eu vou fazer a análise lá de fora, porque tá sumindo o sol já daqui. Peraí. Algumas de vocês podem pensar assim, mas é início de relacionamento. Todo início de relacionamento, ele é conturbado. Você aí tinha umas outras possibilidades. Talvez ele também tivesse. Sabe como é que é? É um pouco nebuloso no início. Amiga, primeiro que você não deve deixar passar isso logo no início. E segundo, que existem fatores aí que querem dizer muita coisa e que realmente significam o fato de ter colocado ele para longe da minha vida. Se o Leandro e ele eram amigos e ele é capaz de fazer isso com um amigo dele, o que mais ele é capaz de fazer nessa vida? Ele foi capaz de criar mensagens falsas entre um e outro, tá? Usando um segundo telefone.
E se ele teve capacidade de, durante 3 horas, mulheres, 3 horas, olhar dentro do meu olho e jurar a verdade, então significa que este homem está acostumado a mentir, que para ele é algo muito, extremamente fácil. Quantas e quantas vezes ele não treinou o hábito da mentira na vida dele? Ele está fazendo isso comigo, uma vez que ele está tendo uma oportunidade enorme, estava tendo, que inclusive o curso dele ia ser gravado, eu ia fazer um curso para ele, que aliás ia melhorar muito a vida dele. Então, ele é capaz de fazer qualquer coisa com qualquer pessoa. Gente, esse é o modo operandi dele. Essa é a forma como ele sempre procedeu na vida dele. Ele sempre enganou, mentiu e traiu. Isso virou um hábito, uma rotina muito normal para ele. Entendam uma coisa, que depois que isso aconteceu, algumas pessoas perceberam que eu não estava mais com ele do meu lado e o meu direct choveu, mas choveu de denúncias de todos os tipos, de situações. Então a questão é o seguinte, ele é um cara que não se envolveu. Ele se envolveu. De verdade, ele se envolveu emocionalmente comigo. Só que a forma como ele está acostumado a lidar no dia a dia dele faz com que ele não consiga parar de pilotar automaticamente e repetir eternamente os mesmos erros, mesmo nunca tendo tido resultado na vida. Porque sempre deu merda. Mas é algo que ele não consegue parar de fazer. Então, mulheres, vocês precisam entender isso. Se um cara já tem um hábito desse, uma hora ele não vai conseguir sustentar a casa. E não vai adiantar você se esmerar, tentar consertar, tentar ajudar, porque não vai funcionar. Você só vai desgastar a sua energia. Esse é o motivo do porquê na hora eu chutei. O motivo do porquê eu não estendi uma mão e quem sabe se você repensa na sua vida, o que você anda fazendo. Porque não, amiga. Existem situações em que nos relacionamentos é possível sim a pessoa pisar na bola e a pessoa ser uma pessoa legal, mas pisou na bola. Não é o caso. É a maneira como a pessoa opera, já está enraizado dentro de si. Então, na verdade, é uma mente autossabotadora que sempre vai levar ele para o buraco, aonde ele sempre vai repetir eternamente os mesmos erros, mesmo que ele sempre se ferre, porque na verdade ele é o inimigo oculto número 1 dele. Ele não precisa de inimigo nenhum. As melhores oportunidades da vida dele vão aparecer, as melhores mulheres vão aparecer, a melhor possibilidade de mudança de vida vai aparecer e ele vai fazer o contrário. Porque naturalmente ele vai escolher fazer o errado mesmo que ele possa fazer o certo. Porque como a mente está programada. Então quando você topa com um homem desses, o que você precisa fazer é abrir mão, deixar para o universo e sempre avisem as mulheres. Porque se a Fernanda, gente, não tivesse me avisado, ia demorar uns diazinhos a mais, a casa ia cair uma hora, mas o curso mais enrolada do que nunca. Entenda o seguinte, nenhuma mulher nesse planeta merece ser feita de idiota. Você tá vendo que uma mulher tá se envolvendo com um cara, esse cara tá mandando mensagem para outras, ele tem amantes, ele é casado, ele não assume responsabilidade com filhos, ele trai, ele dá golpes, ele mente, ele é um mau elemento. Não se esquiva, não se esquiva. Chama a amiga, manda uma mensagem, se tem alguma conhecida, manda provas. E liberta outras mulheres de se envolverem numa situação que pode ferrar com a vida delas. Não faz, amiga linda, a linha do eu não tenho nada a ver com isso. Se você está vendo que uma mulher está correndo o risco de se ferrar, ajuda essa mulher. Porque você também gostaria de receber uma mensagem, um alerta. Você também gostaria de receber uma mão estendida de outra mulher. Sabe o que aconteceu quando a Nanda mandou uma mensagem para mim? Eu parei para ouvir ela. E aí, sabe o que aconteceu?
eu descobri uma grande amiga. O que a gente foi fazer depois? A gente foi jantar para comemorar a libertação. Soy el fuego que So I was a stripper at strip club. That's what you said to direct. Oi meninas, eu sou a Fernanda, amiga da Van, e eu vou contar pra vocês o porquê que eu decidi falar pra ela. Como vocês sabem, eu sou aluna da Vanessa e ela é uma mulher inspiradora, uma mulher foda. E quando eu recebi essa mensagem, eu realmente fiquei muito assustada, porque eu não imaginava que eu estaria nessa situação. Mas no fundo do meu coração eu não pensei duas vezes, eu mandei a mensagem pra ela e não sabendo qual seria a reação. E começamos a conversar, fomos ligando os fatos e descobrimos a verdade. E eu realmente espero que toda mulher pudesse ser mais unida e contasse uma para as outras se passasse por esse tipo de situação. Eu acredito que a obrigação da mulher é alertá-la. Você pode estar tirando a sua amiga de uma emboscada. Um beijo.